Vamos lá, vamos começar o nosso último painel do dia, aqui nesse evento que está demais. Nós vamos estar aqui até sexta-feira, sempre com palestras e painéis às 11 da manhã, às 14 e às 16. Aqui no espaço Elas na Tecnologia, um espaço dedicado às mulheres, mas aberto a todos os públicos. Hoje nós vamos ter aqui, para o nosso último painel do dia, vamos estar tratando um tema muito interessante, muito importante, que é sobre carreira em dados e programação, simplificando tecnologias, redes e programação e o mercado de dados para mulheres. O mundo está mudando de forma acelerada devido às inovações de tecnologia. Então, como podemos simplificar esse mundo e tudo o que o cerca? É isso que a gente vai responder hoje, aqui, agora. E para vocês ouvirem essa experiência toda, eu convido aqui Juliana Mascarenhas. Por favor, Juliana, junte-se a nós. Vamos recebê-la, por favor, pessoal. Juliana é analista de dados na Fiocruz e LinkedIn Creator. Agora nós vamos receber Ana Cláudia Imelk. Por favor, vamos recebê-la também, bem-vinda. Ana Cláudia, ou Ana Imelk, né? É Head de Governança de Dados na Redditor São Luís. E para mediar esse painel, nós vamos receber a Betsy Rabelo Ferreira, por favor, gerente de TI do Senac RJ. Betsy, agora é com você. Eu estou há pouco tempo no Senac, minha carreira de tecnologia é longa, mas agora eu estou me dedicando à educação e à TI num lugar que transforma vidas, né? Então, é muito bom estar aqui num painel como esse, com duas mulheres tão poderosas, que espero que a gente feche laços aí de amizade também. A Ana já conhecia, a Juliana eu estou conhecendo hoje. E vamos tentar desmistificar um pouco esse mundo, né? A gente vive um mundo de transformações muito rápidas, tem um campo imenso de atuação dentro da TI, e dados e programação são assuntos muito relevantes, né, nesses pontos. E eu queria começar, já que eu me apresentei, falei aí da minha carreira, da minha atuação na TI do Senac, queria que Ana falasse um pouco de como ela chegou aí nessa posição de head de um grupo tão importante, relevante na saúde, né, a Redditor, tratando de dados. Explicasse também o que é governança de dados, que eu acho que um dos nossos objetivos aqui é desmistificar, né, esses nomes complexos que a tecnologia traz. Então, vamos começar contigo, Ana. Alô, alô, oi. Bom, boa tarde, pessoal. Então, eu já tenho 20 anos aí no mercado de tecnologia. Comecei na área de infraestrutura, foi meu primeiro estágio, eu tinha 20 anos e também não sabia quase nada, né, de tecnologia. Na época, nem computador eu tinha em casa, para vocês terem ideia, assim, mas era algo que me trazia uma certa curiosidade. Meu irmão já trabalhava na área e eu falei, vou lá fazer essa faculdade. E me identifiquei logo de cara, consegui meu primeiro estágio, eu estava no terceiro período, de 19 para 20 anos. E foi bastante desafiador, porque realmente é um mercado bastante masculino, com muitos homens, há 20 anos atrás mais ainda. E aí eu fiquei lá por um tempo, depois fui para uma outra empresa, uma multinacional, em qual eu fiquei 15 anos. E lá, sim, eu fiz grande parte da minha carreira. Foi para a área de sistemas, que era algo que me interessava mais do que a área de infraestrutura, mas foi importante ter passado pela área de infraestrutura, aprender. Eu realmente não sabia nada naquela época, mas era mais difícil. Hoje em dia, a gente tem no celular, numa pesquisa do Google, a gente conhece em termos e identifica ali facilidades para aprendizado, mas antigamente era mais difícil. Mas quando eu cheguei nessa empresa, eu comecei também como estagiária, pouco tempo depois eu fui contratada, fiquei na área de sistema por um bom tempo, e aí depois teve transformações, mudanças, e há 10 anos eu estou mais focada na área de dados e CRM. E aí foi algo muito natural, por eu já estar bastante tempo na empresa, já conhecer muito da empresa, e surgiram alguns desafios para implementar a camada de dados corporativa dessa empresa.
e fiquei lá por 15 anos. E depois fui para uma consultoria focada já na área de dados, fiquei mais 5 anos. E estou na Redditor há 1 ano e meio, um pouco mais, desde o ano passado, em fevereiro. E aí já com muito foco, com uma diretoria executiva, com uma estratégia ligada direto ao presidente, porque quando a gente fala de saúde, é muito sensível, né? É um tema muito complicado. Se a gente comete erro, a gente pode impactar, de fato, vidas diretamente. Então, já era apaixonada pelo mundo de dados. O dados revela muitas coisas interessantes. E quando eu fui para a Redditor, uma área que sempre me fascinou, que é a área de saúde, eu fiquei mais interessada e mais fascinada, evoluir, aprender. E esse mundo de tecnologia é isso. A gente nunca sabe tudo, a gente nunca está pronta para tudo e a gente precisa aprender constantemente, novos termos surgem e até hoje eu sou desafiada. Eu acho que a gente vive nesse constante evolução, o mercado evolui muito. Estou há 1 ano e meio na Redditor e agora também a gente assumiu a Sul América depois da compra da Redditor para a Sul América, tem mais ou menos aí uns 5 meses, assim. Então, esse meu caminho aí. Tem mais alguma pergunta que eu tinha te pedido para explicar um pouquinho o que é a governança de dados. Governança de dados é um termo muito amplo, assim. Quando a gente fala de governança de dados, aí existem algumas literaturas. O DAMA é uma das instituições que abordam, né, frameworks de governança. Ela cuida realmente do que você precisa fazer, o que você precisa entender sobre o dado para disponibilizar esse dado para que a empresa possa consumir, para que os processos possam consumir. Aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho uma área que cura o dado. O que é curar o dado? É tratar de fato. Às vezes o dado não entra com a qualidade necessária e devida para que isso seja exposto para alguma aplicação utilizar, para algum dashboard, algum relatório utilizar, e a gente precisa tratar. Às vezes a gente consegue fazer isso de forma automatizada, busca dados para comparar, cria mecanismos, algoritmos, mas isso passa por pessoas também. Tá? A tecnologia nunca vai substituir totalmente o ser humano, a gente ajuda, a gente traz ferramenta, mas não substitui. Tá? E uma outra parte é a parte de gestão de dados mestres. Aí, olhando no caso da Redditor, que a gente está falando de uma rede de hospital, a maior rede de hospital do Brasil, a gente tem mais de 70 hospitais, bases diferentes de dados, 40 bases de dados diferentes, e a gente precisa identificar o paciente como único dentro da empresa como um todo. Então, isso a gente também é uma ciência que chama Master Data Management, que é uma das ciências da governança. Além disso, tem toda a parte de documentação, identificação do metadados, que são, de fato, catalogar quais são os ativos tecnológicos, quais são os ativos de dados que estão disponíveis para uso da companhia. Então, isso tudo é uma ciência com mais de 10 áreas de conhecimento ali, é bem amplo, o assunto eu ficaria aqui horas falando sobre, mas é bem interessante, tem muita oportunidade, está em ascensão e a carreira de dados é longa e tem muito a evoluir, assim. E está com carência de profissionais, assim, a gente não consegue, a gente tem vaga e a gente não consegue contratar, né? Juliana, você tem uma carreira bem diversificada e assim, a gente repara uma preocupação em democratizar o conhecimento que você acumulou nessa atitude de você ter canais no YouTube, né, de produzir conteúdo. Queria conhecer um pouco dessa tua jornada também, assim como a Ana contou, como é que ela foi parar nesse mundo dos dados e escutar de você, além dessa história, por que você se interessa tanto aí nessa divulgação e trabalha firme nisso, né? É engraçado que, assim como a Ana, eu comecei em infra. Eu adoro, né? Eu sou meio curiosa. Esse é um dos motivos de eu ter ido para diversas áreas dentro da computação. Mas o que é engraçado é que eu não escolhi a computação como meu foco, né? Minha primeira escolha. Eu ia fazer arquitetura de construções, né? Eu ia fazer arquitetura. Eu não ia para a computação.
Eu, por acaso, o Cefet foi lá para Petrópolis e, como a Ana falou, era muito mais difícil estudar, a gente tinha que pegar o livro, e às vezes o livro não tinha a informação que a gente precisava, a gente tinha que pegar outro livro e catar literalmente o conhecimento ali. E minha mãe chegou para mim na época, eu vim de escola pública, eu fiz algumas... Nunca paguei pela educação, né? E minha mãe olhou para mim, Ju, faz para continuar estudando. Eu falei, tá bom. Eu estudei igual uma doida para conseguir passar, porque eu não consegui fazer bem meu terceiro ano, que foi quando eu fiquei doente, e eu consegui passar. E ali eu descobri um mundo novo. Quando eu entrei, foi uma explosão na minha cabeça, porque algoritmo, para quem queria fazer arquitetura e para quem está vindo de ensino médio, eu falo, meu Deus, com o que eu estou lidando aqui? E de lá para cá, eu acabei indo por várias áreas, porque eu sou muito curiosa. E quando eu vejo uma coisa funcionando, eu acho aquilo incrível. Então, quando eu vi a infraestrutura, o sistema se comunicando, o porquê que o protocolo funcionava de tal jeito, como que era a camada de cima com a de baixo, eu achava aquilo o máximo. Então, eu queria saber cada vez mais. E aí eu fui para a parte de programação, banco de dados, cheguei a trabalhar um pouquinho com gerenciamento de projetos, na época da Petrobras. E aí eu fui, depois, obviamente, da graduação, que eu consegui bolsa pela UCP, que é uma faculdade lá de Petrópolis. Aí eu fiz o curso lá e eu resolvi fazer mestrado. Eu também queria ser mãe, eu sou mãe de uma menininha linda, e eu queria fazer a área de pesquisa também. E se eu fosse para o mercado, dificilmente eu iria voltar. Eu fiquei no mercado também, mas eu escolhi parar um pouco. E ali eu descobri um lugar, a pesquisa é uma coisa assim que me abriu a mente de um jeito, porque eu já gostava de aprender. Quando eu fui para o mestrado, você é mais desafiado ainda a botar isso em prática. Então, foi ali onde eu conheci a área de dados. Então, imagine, né? Eu fiz mestrado no LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, em modelagem computacional. E lá a gente tem o pilar de matemática, modelagem computacional e computação. Então, mais uma vez, eu entrei e minha cabeça quase explodiu. E ali, de novo, como a Ana falou, né? A gente é desafiado. Eu acho que é uma coisa boa, sabe? Eu acho que a gente tende a evoluir quando é desafiado. Quando tá tudo bem, não, tá tudo certo. Não precisa mudar nada, não. Não, isso aqui não está legal. O que eu preciso fazer para melhorar? E essa foi uma constância na minha vida. Quando tinha alguma coisa que estava me incomodando, eu pensava na solução. Como que eu posso mudar a minha vida nesse sentido? E as dificuldades que eu encontrei no início da minha carreira foram muito relacionadas a esse mindset, né? Poxa, não deu certo. Eu me frustrei muitas vezes. A gente se frustra muito, né? E aí, ter esse trabalho, essa resiliência que você vai pegando com cada frustração que você pega, isso vai te dando uma gana de continuar. Deu errado? Vamos tentar de outro jeito. E a gente foi nesse sentido. E eu vi que muita gente também era desse jeito. Tentava e não conseguia. E eu já queria mudar um pouquinho o meu jeito de trabalho por conta de ser mãe, que eu queria estar mais perto da minha filha. E aí a gente começou com o canal do YouTube. Meu marido também é de computação, ele é professor, então eu já tinha parte em casa, né? Eu via com ele isso. E eu sempre gostei de ajudar alguém a entender um determinado tema, não vou dizer ser professora, mas ajudar a pessoa a entender, a ensinar, né? E a gente tem uma troca ali. E aí, com o canal, eu fiquei meio assim, mas se eu não faço, será que vai ser bom o suficiente? Que é a síndrome do impostor, né? Então, não, eu nunca sou boa o suficiente. Aí eu comecei a quebrar isso quando eu trabalhei um tempo na DIO, que é uma startup de ensino também. Eu tive que me botar várias vezes, botar cara a tapa para poder fazer mentorias, várias coisas com um monte de gente assistindo. Então, a gente vai criando uma casca grossa, né, para conseguir. E aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam sendo ajudadas com o que eu estava fazendo. Eu comecei no YouTube, falei, bom, eu vou compartilhar conhecimento com quem gostaria, né? E, se Deus quiser, logo, logo vou ser remunerada bem por isso. Maneira de a gente otimizar o nosso processo, né? Porque não, a gente não consegue também fazer a roda girar. E eu recebi vários feedbacks, tanto de cursos da DIO quanto no YouTube. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, caramba, a pessoa conseguiu, realmente mudou a vida dela naquele sentido. Teve um rapaz que veio para mim, ele falou, olha, seu curso de RabbitMQ, que é um sistema diferente, né, de comunicação assíncrona, foi a diferença entre eu conseguir o meu trabalho, o curso que eu fiz. Eu falei, gente, realmente eu consigo ajudar as pessoas a mudarem a sua própria vida através do conhecimento, de passar um pouco do que eu sei, e tem muito ainda para aprender, até o dia que a gente sair dessa terra a gente vai continuar aprendendo,
Aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, que eu vi que eu estava realmente ajudando as pessoas. E a gente une o útil ao agradável, né? Vamos ver se a gente consegue rentabilizar isso para manter funcionando e ajudar as outras pessoas nesse sentido. Muito bacana essa história e esse propósito também, né? E uma coisa interessante que eu reparei aqui, a gente está falando de tecnologia, mas a gente não está falando aqui de uma TI tradicional, né? Quando você fala área de TI, aí você pensa aquele cara que cuida do computador, que programa um aplicativo. A área da Ana é separada da área de TI na Redditor. E aqui a Juliana trabalha apoiando pesquisa, criando algoritmo, ensinando outras pessoas. Como é que vocês enxergam isso? E comentem um pouco isso, porque eu acho que essa falta de perspectiva, de informação sobre a atuação da gente no mercado é uma das coisas que afasta as mulheres, né, desse caminho. Então, eu queria escutar um pouquinho de cada uma de vocês. O que vocês pensam disso? As pessoas, até hoje, a gente estava brincando mais cedo, né? A gente chega na casa de algum parente, de algum amigo e tem um problema no computador, a primeira coisa que ele fala, conserta ela para mim. Eu falei, eu não sei fazer isso. Eu não sei mexer em Windows, eu não sei instalar isso mais. Eu sabia 20 anos atrás, mas era completamente diferente, era disquete. Era outra coisa, que alguns de vocês não sabem nem o que é isso, assim, deve estar no museu hoje em dia. Então, assim, realmente a área de tecnologia, ela tem N especialidades, assim, muito diferentes umas das outras. Assim. Eu, por exemplo, desde o início, quando eu entrei na faculdade, e eu entrei porque eu sempre tive uma aptidão para a parte de lógica, matemática, era algo que eu gostava. E meu irmão já atuava na área, ele já estava empregado. Eu fui entender que o mercado de trabalho era extremamente promissor. E eu fui dar a cara para entender o que era aquilo. Assim. E aí você vai abrindo o horizonte e vai entendendo que existem diferentes segmentos dentro da área de tecnologia. Eu, por exemplo, nunca programei. Eu programei poucas horas da minha vida, assim, por uma necessidade, um estágio específico, mas nunca foi algo que eu gostei, assim. Eu sempre quis entender o negócio, propor soluções, sistemas, parte de dados, arquitetura, sempre foi algo que me chamava a atenção. Então, assim, o que é o desafio? O que eu acho que as mulheres têm que se aproximar, entender, fazer parte de grupos, ler sobre o assunto. Hoje em dia tem o YouTube, tem várias plataformas online. Conversem, participem desses eventos que promovem, sim, essa proximidade entre a gente, que já tem mais casca mesmo, né, mais experiência. Não que a gente saiba tudo, mas a gente já passou por algumas coisas. Dentro da área de tecnologia, eu já trabalhei em 3 áreas diferentes dentro da área de tecnologia. E fui experimentando, fui conhecendo e mudei. Fui para a consultoria, experimentei outro lado. E é isso, é uma constante evolução, se aproximem, conversem com outras mulheres, entendam as dificuldades, sim, existem. Eu tive a sorte de entrar nessa empresa que eu fiquei por 15 anos e lá a liderança já era feita por uma mulher, a líder desse time todo já era uma mulher. Então isso já me inspirou, né, por ter ali um pilar de uma pessoa respeitada dentro da companhia que já era uma mulher. E até hoje a gente tem contato, está aqui, a Valéria. E eu era estagiária na época, ela me deu oportunidade, eu fui contratada e fiquei lá 15 anos, fiz carreira mesmo. E eu sou muito grata por essa experiência que eu tive, pelas amigas que eu fiz, que eu levei para a vida toda. A gente tem um grupo também, que eu participo, que é as mulheres CIOs, então a gente se apoia muito. Então se aproximem, tentem entender, conhecer, conversar, debater. Existe um universo muito grande de assuntos dentro da área de tecnologia. E muito diferentes e interessantes. Cada um vai ter um perfil e uma área diferente que vai interessar mais, assim. Então, é isso assim, que eu tenho para falar, assim, sabe a minha experiência e o que eu faria hoje. Assim. Realmente, eu concordo com a Ana. A gente fica muito na dúvida quando está começando, realmente o que fazer, porque muitas opções. Geralmente, quando alguém me pergunta, vou fazer alguma mentoria para quem está iniciando, eu falo assim, tem que entender primeiro quais são os âmbitos que a gente tem e qual é o seu perfil. E, às vezes, pode surpreender, como eu me surpreendi. Eu ia fazer arquitetura, nada a ver com computação. E descobri uma coisa que... Letras, olha, mais hardcore do que eu.
E aí a gente começa aquela sopa de letrinhas, né? Tem o front, tem o back, tem o full stack, tem a área de dados, que aí tem o engenheiro, o cientista, o analista, tem um monte de aptidões diferentes. E realmente, nessa época, era muito difícil. Eu lembro que tinha um livro, acho que era o Almanaque do Estudante, eu não tenho certeza, e que falava de todas as profissões existentes. A gente hoje tem a capacidade no YouTube, como que é o trabalho de analista de dados? E você tem um pouco daquela noção a partir de uma pessoa que está falando que vivencia aquilo. Então, procurar sobre esse assunto, entender um pouco mais, ver o que encaixa com o seu perfil. E eu costumo brincar que o cérebro ele é um músculo que a gente precisa treinar. Da mesma forma que a gente precisa na academia para manter a saúde, o nosso cérebro, quanto mais a gente usa, melhor ele fica naquilo que a gente faz. Então, as habilidades são muito treinadas. Existem aptidões? Sim. Tanto que por aptidão eu ia para arquitetura. Mas eu treinei meu cérebro que hoje em dia eu tenho muito mais facilidade para essa área do que para outra. Então, a gente conseguir entender e buscar as áreas diferentes, acho que é um bom começo para poder entender essa diversidade de possibilidades. E na sua opinião, Juliana, quais são os desafios que as mulheres enfrentam para ingressar nesse mundo? Claro, além dessa sopa de letrinhas, dos mitos que são criados, né? Como é que você enxerga isso? Eles realmente existem essas dificuldades ou é a gente que cria da nossa cabeça? Você tem alguma experiência particular para compartilhar com a gente em relação a isso e algum conselho para quem quer entrar? Então, Betsy, eu geralmente falo da minha experiência mesmo, das dificuldades que eu enfrentei. E foi muito assim, em questão de conseguir ultrapassar a barreira, por exemplo, de entender o que é algoritmo. De maneira geral, a gente resolve problemas. Né? Se a gente for pensar receita de bolo, é uma série de instruções que você segue para alcançar um objetivo. É um algoritmo. Então, essa noção, esse raciocínio lógico de encadear, sequenciar instruções, é uma maneira que a gente usa e a gente traduz isso para a linguagem de programação. A gente resolve problemas utilizando uma ferramenta, que é a programação. Então, quando a gente tenta encontrar, a gente olha para uma palavra, ai meu Deus, algoritmo. Ai meu Deus, vou programar em si. Nossa, a gente convive diariamente com a lista de compras, é praticamente... Só não chamo de algoritmo porque... Mas às vezes tem uma decisão ali, então assim, e a gente de fato torna um mito uma coisa que... Exatamente. Esse exemplo que eu falei da receita de bolo, tem outro exemplo que eu uso no curso que eu tenho de Primeiros Passos a Programar, que é o do tomar café da manhã. Por exemplo, o que você faz? Você tem um hábito, né? Você acorda, levanta da sua cama, põe seu chinelo, espreguiça, desce a escada, pega o filtro, põe o filtro na cafeteira, pega o pozinho, põe na cafeteira, põe a água e liga. Para você conseguir fazer o seu café com sucesso, você precisa seguir todos esses passos. Então, existe uma série de condições e instruções que a gente toma no nosso dia a dia que são, fazendo uma analogia aí, iguais a um algoritmo. Então, esse trabalho da gente, que é até o que eu procuro fazer com o Simplificando, né, é pegar esses temas que são complexos e pegar para o mundo real. Aqui que a gente entenda melhor, pelo menos assim que funciona comigo. Quando eu pegava, que o professor falava lá na frente, eu começava a estudar, e eu sou muito de escrever, eu escrevia. Sempre que vem um assunto novo, eu escrevo. Aí eu falei, deixa eu entender isso aqui. Aí eu faço um paralelo com uma coisa que já conheço, que é do meu domínio. Fica mais fácil de absorver. Então, a minha dificuldade geralmente foi com essa parte técnica, de a gente criar um problema que é maior do que realmente é, e de postura, de me colocar a cara a tapa, que hoje em dia eu faço, mas quando início de carreira a gente tem medo de tudo e acha que não dá, não, meu currículo não está legal, não vou submeter essa vaga não, tem coisa demais, é ruim que eu vou ter isso aí, gente, não vou me chamar. Então, a gente começa a colocar um monte de empecilhos antes mesmo de pensar, poxa, peraí, e se for? O que eu posso fazer para conseguir? Eu acho que é muito mindset, a gente não pensar no problema e sim na solução. Eu comento dessa forma geral, porque quando eu comecei a fazer isso na minha vida, melhorou em vários âmbitos. Mãe, esposa, profissional, de tudo quanto é jeito. Então, eu acho que seria uma boa maneira. É tomar o risco, né? E você, Ana, o que você conta para a gente em relação a dificuldades, mitos, como superar isso? Já passou por alguma situação? Vivo passando, né? Assim, não acaba nunca.
Ontem mesmo eu passei por uma, eu falei, gente, pelo amor de Deus, assim, dá vontade às vezes de literalmente abrir um buraco, se enfiar e fingir que você não escutou. Isso acontece, isso é realidade, é o mundo real, assim. A gente não consegue, e acho que mulher tem mais disso, tentar manter o controle de tudo, né? Não, eu sei exatamente sobre o meu filho, sobre meu marido, namorado, minha casa, eu organizo tudo, trabalho, faço tudo, assim. Mas tem uma hora que o prato cai, tem uma hora que dá medo, sim. Mas a gente tem que ir, assim, não tem outra opção. E, no meu caso, meu maior motivador é o meu filho, assim, eu falo, assim, eu acho que muito da minha alavanca de carreira, de mudança de área, de empresa, para, óbvio, dar ali para o meu filho o que é a vida, o que é o mercado, ser de fato um espelho positivo para ele, mas para dar um futuro bom para ele. E eu não tinha como desistir, eu tinha que ir. Né? Eu não sou herdeira, não casei com marido rico, então assim, eu tinha que trabalhar de fato. E por várias vezes cansa, por várias vezes eu não queria fazer determinado projeto, mas eu não tinha opção, eu tinha que seguir. E o que eu uso muito, e uso até hoje, porque o tempo inteiro, até hoje, eu sou desafiada, mesmo estando numa posição de liderança, tendo respeito dos meus pares e da minha liderança, a gente o tempo inteiro está sendo desafiado. Né? Você imagina a Redditor, do tamanho da Redditor, a quantidade de projetos complexos que a gente tem que falar, dados, a gente não tem muita margem de erro dentro da área de saúde. E aí, eu vira e mexe, eu estou desconfortável com algum assunto, ou não estou me sentindo segura para avançar em determinada análise, eu vou, pego, estudo, leio, entendo, ou compartilho com os amigos e com outras empresas, porque alguém já passou, está passando por uma situação similar, e aí a gente aproveita esse network para sair. É normal do ser humano travar, né? Às vezes a gente para e fala assim, nossa senhora, esse problema é o pior problema, eu estou com o maior problema que poderia a empresa inteira. Não, todo mundo passa por isso, assim. Então, com o tempo, obviamente, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar com isso, mas eu busco muito em conhecimento, assim, quando eu entendo do que eu estou falando, eu entendo são as possíveis soluções, eu me sinto mais segura para tomar determinada decisão. E compartilhar também com pares e pessoas de outras empresas o que elas já fizeram, o que elas já passaram, para eu poder quebrar esses processos de inseguranças. E é isso assim, que eu faço, eu não vejo muito diferente. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo para a gente poder se firmar em qualquer carreira. E é um ponto que minha mãe sempre falou para mim, falou, olha só, eu não vim de família rica, tive uma infância não tão tranquila, mas ela falava, minha filha, a única coisa que você não pode parar é de estudar na vida, porque conhecimento ninguém te tira. E isso é a verdade mais certa da vida. Assim. Para onde você for, o que você fizer na sua vida, o que você aprendeu, você leva com você. Assim. É o seu legado que você vai deixar e é o que você leva com você. E conhecimento nunca é demais e a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. E hoje eu já me coloco nessa posição de não saber, eu consigo já falar, não sei, vou procurar. E está tudo bem, né? Hoje em dia a gente já consegue falar isso. Antigamente, há um tempo atrás, eu me sentia mais insegura, um bom tempo atrás de falar. E hoje eu falo, não sei, vou ter que pesquisar, eu vou procurar, mas eu volto e respondo. E está tudo bem, assim, a gente vai aprendendo e eu acho que hoje em dia isso está sendo mais dito, né? Está tudo bem a gente não saber tudo. E há um tempo atrás não estava tudo bem, você era muito mais assim, as pessoas olhavam para você de uma forma mais assim, como assim? Ainda mais mulher, né? Tipo, mulher na área de TI, se não souber tudo, não pode estar aqui, né? Porque, cara, os homens já se acham que dominam pelo menos a parte hard skill, né? Conheço tudo de programação, conheço tudo de computação. Enfim, então é isso, assim, conhecimento para mim é a base de tudo para quebrar qualquer mito, qualquer medo, qualquer insegurança que a gente venha a enfrentar e desafio pela frente. É isso. Não sabemos tudo, mas a gente sabe aprender, né? E aí até me remeteu lá ao meu início de carreira,
que eu também acho legal compartilhar, porque foi um risco enorme. Eu comecei a estagiar no primeiro período da faculdade. Não sabia nada, zero. Não sabia o que era um algoritmo, não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Eu só sabia que eu queria aprender. E eu, naquela época, ninguém vai nem saber o que é isso, mas existia reserva de mercado, computadores eram produzidos aqui no país, tinha uma proteção para quem fazia isso, e tinha algumas empresas que treinavam, buscavam a gente nas faculdades, mesmo nos períodos iniciais, para poder ensinar, né? Hoje ainda está acontecendo muito esse movimento, né? Mas não no primeiro período. Então, eu fui lá com a cara, com a coragem, e em 6 meses eu estava contratada. Então, foi bem difícil terminar o curso, mas eu não me arrependo nem um pouco de ter mergulhado. E aí, como a Juliana falou, né, é o desafio, é mergulhar, aprender. Bom, vamos seguir aqui, que eu já fugi do nosso roteirinho geral, mas eu acho que esse é o propósito, né? Vamos falar um pouquinho de conquista de posições de liderança. A gente tem 2 situações diferentes aqui, né? Juliana foi para a área ali de pesquisa, mas que é uma área que também demanda muito de apoio de quem conhece tecnologia, né? E Ana está numa posição de liderança, liderando uma equipe de governança de dados. Vocês acham que essas habilidades que a gente aprende em tecnologia nos ajudam nisso? Como é que vocês veem esse desenvolvimento diferente, né? Para um lado de liderança, para um lado de extrema tecnicidade, enfim. Acho que ajuda, assim, a maioria do que a gente faz no dia a dia é resolver problema, né? De negócio, algo deu erro, algo deu falha. E eu acho que nesse quesito a mulher larga na frente, assim. A gente tem uma sensibilidade, uma capacidade mais refinada de olhar o outro, olhar o problema e identificar ali qual é o possível caminho, assim, além da parte da comunicação, de ouvir o outro. Né? Eu acho que a mulher tem muito disso, a escutativa de fato, assim, querer entender o problema e não sair já definindo qual é a solução sem nem entender o problema, né? Então, eu estou numa posição de liderança já tem algum tempo, eu tenho mais de 80 pessoas hoje no meu time e 40% hoje é mulher, né? E 60% ainda são homens, mas eu gerencio um time de curadoria que esse time não tem tantas pessoas, não necessariamente com formação em tecnologia, mas com formações diversas, eu tenho até enfermeira no time, mas dentro da área de dados. E aí essas posições, e a mulher ela tem uma capacidade mais refinada até de interpretar o dado, de identificar ali insights, de entender o processo, de olhar a tecnologia não só pela tecnologia, mas fazer esse link com o negócio, assim. Então, sempre foi nisso que eu acreditei, sempre foi nisso que eu evoluí. Eu acho que a gente também tem uma capacidade na liderança feminina de fazer os times trabalharem de forma mais colaborativa, que é outro ponto que eu acho que traz muito mais eficiência ao time, quebra muito mais essas barreiras, apesar de ter engenheiros, apesar de ter cientistas, que é um perfil muito mais técnico, mas também tem mulheres no time, então é bem diversificado o time que hoje eu gerencio. Mas já tive numa consultoria em que só tinha eu de mulher na camada de liderança toda, mas aprendi muito, a gente vai criando de fato maturidade para lidar com isso e sendo respeitada, assim. Então você vai aprendendo a identificar o que cada um, muitas das vezes você colocado na parede, não é porque a pessoa, às vezes é de fato insegurança do outro, assim. Eu acho que a gente consegue identificar isso da melhor forma e saber contornar essas situações, assim. Então, eu tive a sorte de ter muitas mulheres que foram minhas líderes. Hoje meu líder não é mulher, é homem, mas eu tenho total respeito e a gente tem uma relação excelente. Meus pares também, a maioria
ainda são homens, assim, mas eu tenho certeza que eu inspiro outras pessoas, outras mulheres a subir nas posições de lideranças, a acreditar em si. A gente tem muito dessa posição da síndrome de impostora, de achar que a gente está largando um filho, está largando tudo pela carreira, e não é isso. Eu acho que a gente tem total capacidade de evoluir, de lidar, e é isso, assim. O que eu vejo de mulheres em lideranças na área de tecnologia as equipes são mais felizes, assim. Não sei se eu posso falar sobre isso, se é muito forte. Se é muito forte esse termo, mas é um pouco... É isso, assim. Eu acho que a gente consegue equilibrar, tem mais sensibilidade, tá? É isso, assim. A minha visão é essa. Eu vou pegar um pouquinho, Ana, me corrija se eu estiver errado, tá? Que você é a líder. Mas o que eu vejo muito assim, eu tenho até um amigo que ele recusou uma oferta de liderança, porque ele queria seguir, a gente tem a carreira em V hoje em dia, né? Que ele queria seguir a área técnica. Ele não quer, por quê? Quando a gente vai para a liderança, a gente se afasta um pouco da área técnica, né? O conhecimento técnico é importante porque você precisa saber o que as pessoas estão fazendo. Porque como que você vai dizer se está certo ou errado, ou direcionar da melhor forma possível, se você não sabe o que está sendo implementado, certo? Então, o conhecimento técnico ele é bom nesse sentido. Você vai se afastar um pouco? Vai. Você não precisa saber tudo. Como a Ana falou, a gente não vai saber. Não temos essa pretensão. Eu já tive uma vez, e, meu Deus, é um esforço danado. É um sofrimento. Exatamente, não dá. E então, essa questão de comunicação, eu vejo muito do que a Ana falou. Você precisa interagir com pessoas diferentes, com níveis de conhecimentos distintos, com personalidades diferentes. Lidar com uma máquina é muito mais simples de lidar com uma pessoa, né? Então, você precisa ter essa sensibilidade de gerenciar pessoas distintas, e principalmente quando está pegando times que não são técnicos, né? Por exemplo, de vez em quando a gente quebra a cabeça lá, eu fui conversando com as meninas sobre temas da área de biologia. Que eu preciso fazer um report para elas, implementar alguma coisa, mas eu preciso saber exatamente o que elas precisam. E eu preciso entender o linguajar delas. Então, essa habilidade, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado na área de TI, que é a comunicação, ou para quem precisa reportar dados, o tal do storytelling, que se fala muito, né, contação de histórias, ele torna a sua comunicação muito mais efetiva. E eu acredito que o trabalho do líder é muito nisso. Você se comunicar e definir corretamente as demandas entre os times, né, Ana? Acho que seria nesse sentido, né? Essa capacidade de olhar o time de forma complementar, extrair o melhor de cada um. Não que o homem não consiga, não é nada disso, tá? A gente já tem hoje, o meu líder é homem, assim, e eu admiro muito, não é isso, tá? Mas eu acho que a mulher tem um pouco mais da sensibilidade da comunicação, de saber liderar com, digamos, um pouco mais sutilidade ali, mais... Então, né? Minha intuição também, a gente usa muito da intuição. Na entrevista eu uso muito intuição, assim, porque entrevista, se a pessoa tiver um marketing pessoal, tem curso para isso, né? Mas eu acho que isso é uma habilidade também de quem lida com dados, né? Também. O sentimento do dado, eu... assim, liderei a área de tecnologia, lidero ainda, né? A gente hoje não tem uma área específica de dados no Senac, mas se Deus quiser vai ter. Mas no passado, dentro da nossa área de dados, tinha muito isso, o sentimento do número, o sentimento do dado. Tem alguma coisa errada, isso não está legal. É porque internamente, a gente conhecendo o negócio, a gente acaba conhecendo um pouco, né? E desconfiando daquilo. Então, sem dúvida, na área de dados não dá para você não conhecer o negócio, assim, você não faz nada. De fato, por isso que o meu chefe até fala assim, a gente não é uma área de tecnologia, não é, esquece tecnologia, mas a gente está falando o tempo inteiro de tecnologia, o tempo inteiro em ferramentas de mercado, a gente está o tempo inteiro, Google, Microsoft, Amazon e tudo, mas de fato a gente tem que estar dentro do negócio, senão a gente não faz nada. E aí você perde a capacidade de entender o que você vai fazer com aquele dado, se está errado ou não, se é aquilo mesmo que você tem que apresentar, o que você precisa fazer para melhorar, onde está a falha no processo. Então, é bem amplo mesmo, assim, é isso. A intuição vem muito disso, de conhecer o negócio, de ser curiosa para entender, perguntar, e ter a escutativa para ouvir o que as pessoas estão falando, né? Porque é isso, aprendizado o tempo todo.
É que tem essa coisa, né? Sem um contexto, o dado não gera valor. Então, tem esse desafio para quem é de TI na área de dados. Você tem que entender o negócio que você está lidando ali. Senão, não tira nada. Você acha, Juliana, que todo mundo está preparado para isso? Porque, assim, você trabalha com pesquisa, né? Você falou, fui para a área de pesquisa. Eu tenho amigos, até na área de saúde também, que tem muita dificuldade de encontrar alguém que os apoie nas pesquisas deles com modelos de dados, com a matemática por trás de tudo, não são de TI, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, como é que você faz um cara de TI entender o lado da pesquisa que está sendo feita? Então, persistência. Como é que se adquire isso? Como é que a gente encontra esse tipo de pessoa? Dá para formar alguém assim? O que é mais fácil? A TI primeiro ou o conhecimento do negócio? Eu vou dar uma resposta quando me perguntam se está preparada para ser mãe. Não, preparado a gente nunca está. Então, assim, a gente só fica preparado de fato, eu consigo resolver qualquer problema que surgir. Não, eles vão surgir, você vai entender e vai adquirir as ferramentas que você precisa, as habilidades necessárias para resolver aquilo. Então, eu acho que essa dinâmica de você estar sempre precisando se reinventar, ela é constante. Com relação à questão de qual que é mais fácil começar, acho que depende de onde você vem. Eu já vi casos de jornalistas que vêm para a área de dados. Então, ele já tem toda a parte de comunicação. Então, ele vai vir pegar hard skill depois. Vai aprender Python, vai programar, vai integrar sistema, não. A minha filha é jornalista e foi para a área de TI. É um ótimo exemplo. Jornalista foi. Exatamente. Então, na verdade, eu tiro um pouquinho por mim assim. Na faculdade eu tirei. A gente tinha aquele pensamento quando é jovem, né? Não, essa matéria eu não gosto. Eu não vou fazer, eu não vou me dar bem nessa matéria. É a pior coisa do mundo, porque você acabou de criar uma trava mental. Você não vai aprender aquilo se você falar para si mesmo, para o seu subconsciente, que você não aprende. Então, quando a gente põe a postura, é difícil, mas eu vou entender. Eu vou fazer o máximo possível para eu conseguir entender. Eu não sei tudo, mas eu vou estar junto de alguém que tem esse conhecimento e a gente vai trocar figurinhas até chegar em um denominador comum. Eu acho que é sempre esse exercício, né, Ana, de sempre estar se colocando em aprimoramento. Vocês acham que assim a mulher tem mais facilidade, até por lidar com muita coisa ao mesmo tempo, de organizar o pensamento para trabalhar com dados? Eu acho que a mulher tem essa capacidade cognitiva mais apurada, mas é treinável também, assim. Se tiver boa vontade, curiosidade, é treinável, assim, total. Vi pessoas que não tinham, e eu tenho no meu time outras formações que não tem nada a ver com tecnologia, tem enfermeiros, tem pessoas... A gente também tem um projeto lá, a gente trabalha com jovens aprendizes, assim, na equipe de curadoria. Então, a gente traz pessoas que não conhecem, não sabem nada, assim. E aí você vê o quanto aquilo vai abrindo horizonte, sabe, dessas pessoas. E para mim, na área de dados, quando eu falo de uma área de saúde hospital, o skill da enfermeira é importante. Eu preciso tratar dados de saúde e aí a área de tecnologia não vai ajudar nesse caso. Eu preciso que ela tenha uma capacidade técnica da enfermagem para tratar dados. E isso está cada vez mais comum. Essas barreiras, para mim, elas estão sendo quebradas hoje em dia. Não adianta pegar alguém da área de tecnologia e treinar para tratar dados que só a capacidade técnica de um médico ou enfermeira consegue fazer, mas o contrário é possível. Então, eu acho que é bem treinável, assim, se a pessoa tiver, de fato, curiosidade, eu acho que a curiosidade é a chave, assim, é o ponto. Porque já conhece tecnicamente do negócio, entender de saúde, entender de hospital, que já é um bicho bem complicado. Entrar para a área de dados e estar num time de dados, eu acho que é bem treinável, assim. E aí, para chegar lá, Juliana, não sei se você queria complementar, para chegar lá, como é que a gente pode simplificar esse aprendizado, né?
como é que a gente pode trabalhar esses conceitos básicos. Você já falou um pouquinho, né, tentando trazer um pouco para a realidade, desmistificando, mas que outras dicas ou mecanismos você recomendaria? Olha, Betsy, eu acho que assim, na questão do aprendizado, né, de uma coisa nova, a gente precisa ter uma certa constância. E existem alguns métodos diferentes de aprendizados, tem o Pomodoro, tem algumas técnicas que você pode usar para você conseguir otimizar aquele tempo seu de foco no que você está treinando, né? E também, hoje em dia, antigamente, na minha época que eu estava na faculdade, a gente tinha muito teoria. Então, assim, a abstração para mim é uma coisa tranquila. Só que para a geração de hoje em dia é mais difícil. A verdade, a capacidade que a gente tem de abstrair, você começa a falar de sistema, do que o programa vai fazer, e você já pensar na sua cabeça tudo maquinado lá, é difícil, é com o tempo. Então, o que está acontecendo muito hoje em dia é, eu peguei um projetinho, eu peguei um tema, eu vou vou implementar um projetinho com Python, por exemplo, para eu poder fundamentar meu conhecimento. É muito similar ao que a gente está lendo sobre um assunto e escrever. Quando a gente faz esse movimento, né, Ana, de alguma forma tornar mecânico, né, o conhecimento, o nosso corpo de certa forma internaliza. Eu brinco que quando eu estou aprendendo alguma coisa e eu estou apenas ouvindo, está na memória RAM. Quando eu escrevo, vai para o HD. Então existem algumas técnicas que podem ajudar a gente. E na verdade eu acho que tem que entender o seu perfil. O quanto você consegue, até onde você chega, ir de pouquinho em pouquinho. E é realmente como que você vai lidar com aquele assunto, né? Pode ter tem diversas pessoas diferentes que ensinam com didáticas diferentes o mesmo assunto. Procura, se identificou com uma, pega aquela e entenda o seu ritmo de estudo. Eu acho que essa é a melhor coisa. Quando a gente é jovem, a gente tem tempo em abundância, depois a gente vira mãe, né, Ana? Esse tempo reduz para isso. Quando a gente é jovem, eu tô aqui com os meus filhos criados, mas eu ainda me sinto jovem ainda. Mas concorde comigo que quando a gente vira mãe, a nossa cabeça muda demais, né? Mas eu acho que ajuda muito no trabalho também. E aí não é só falando de você ser líder, não. Você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Você consegue entender melhor a realidade de outras pessoas. Você começa a se preocupar com coisas que você não se preocupava antes, né? Usa melhor seu tempo. Demais, Betsy. E assim, eu brinco que virar mãe é uma jornada incrível de autoconhecimento, de amadurecimento. Porque a gente amadurece uns 10 anos em 2. Primeira coisa, né? Você está lidando com um serzinho ali que muda o comportamento dependendo do que você sente. Então, você começa a ficar sensível ao que o outro sente. Opa, peraí, o que está acontecendo? Ela está nervosa porque eu estou nervosa. Então, o que está acontecendo comigo? Então, é uma coisa mágica. Percebe que eu adoro ser mãe, né? É uma virada de chave, né, na cabeça. Exatamente. Mas isso, às vezes, é uma virada pode de ser chave. uma postura muito útil para você entender um problema do outro. E acho que faz toda a diferença para você sistematizar os requisitos de um problema. Mas é verdade. A gente não para pensar nisso, mas como é que você descobre que um bebê está com um determinado problema? Você está com um algoritmo ali na cabeça, se isso, se aquilo. É verdade, e usa os dados que você tem, né? É verdade, a gente desenvolve o algoritmo com base no que nosso neném tem, porque cada um é de um jeito. Com então, você tem que ficar sensível àquilo ali, aquele contextozinho do seu neném, e entender o que ele está sentindo, realmente. Agora, olha como a tecnologia é incrível, né? A gente saiu de dados e foi aqui para a maternidade em 1 segundo. Mas é isso, gente. A tecnologia está na nossa vida, no nosso dia a dia, em cada minuto, né? Em tudo que a gente faz e a gente, às vezes, nem percebe, né? Hoje a gente tem um celular aqui, tem um filho ali, enfim. Mas a gente está chegando aí ao final do nosso papo, uma pena, porque está uma delícia, foi muito legal. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância da diversidade num time que lida com dados. Diversidade, seja ela, né, de gênero, de condição social, enfim. Comentem um pouco sobre isso, se vocês já trabalharam, se isso enriqueceu o trabalho.
eu acho que muda tudo, assim, a sua capacidade de aprender com o outro, e aí é importante. Eu tive um chefe que, por vezes, eu tive vontade de matar ele, né, porque, desculpa a seriedade, né, porque ele realmente botava pessoas completamente de perfis diferentes dentro da sala e jogava uma bomba, assim, um problemão, sabe? E aí, às vezes, a gente estava discutindo, caramba, por que disso? Assim, ele falou assim, porque num ambiente com essa diversidade de ideias, de sexo, gênero, idades, perfis sociais diferentes, você tem uma discussão muito mais rica, você aprende muito mais, porque são pontos de vista diferentes, porque a gente falar com quem tem a mesma ideia que a nossa, que tem o mesmo perfil, que passa pelas mesmas coisas, é fácil pra caramba. Agora, entende as diferenças sociais, de gêneros, de perfis, modelo mental, as pessoas são diferentes, assim. Então, esse cenário, para mim, ele se torna muito mais rico. A gente aprende, a gente evolui, a gente fica mais capaz de resolver problemas, de ter um ambiente mais inovador, que a gente, de fato, vai sair do nosso conforto ali, que é falar com quem a gente tem a mesma ideia. É muito fácil falar com quem fala a mesma língua. Então, esse ambiente, para mim, diverso, ele promove mais aprendizado, mais eficiência de equipe, mais inovação, gera mais entrega, gera o desconforto, gera tudo isso. Então, parece estranho, mas é muito poderoso, assim. A gente aprende bastante. Duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, justamente isso, quando a gente tem pessoas com mentalidades diferentes e cada cabeça é um mundo, cada pessoa é sentença, né? A gente consegue trocar ideias muito mais ricas, realmente, como a Ana falou. Por exemplo, imagine que eu estou conversando com alguém de mesmo nível técnico do que eu. Alto ou baixo, não importa. A pessoa vai entender completamente o que eu estou falando. Quando eu pego alguém que não vai entender o techniquez, eu sou forçada a traduzir aquilo que eu ia falar de maneira confortável para o outro. Peraí, como que eu vou fazer para que essa pessoa entenda? Eu evoluo. Eu saio da minha zona de conforto, a gente sai do... Você até se questiona, né? Se aquilo é aquilo mesmo. Exatamente, e a gente aprende também. Mas aí você mostra esse cenário a pessoa que está fora do contexto. Isso acontece muito. Meu marido, de vez em quando, pega uma pessoa que é fora da área dele para revisar um artigo. Essa pessoa vem com insights que ele nunca imaginaria. Porque para ele, o assunto, às vezes, está tão... Ou para a gente, né? Está tão na cabeça, está tão óbvio. Só que aí a pessoa vem de fora com uma outra contribuição. Então, com certeza, e a equipe de dados está muito assim, né? Como a gente tem não é só TI, tá na área de saúde, biologia, vendas, marketing ou qualquer outro âmbito que for, a gente precisa de um time multidisciplinar, porque a gente não vai saber tudo. E com expertises diferentes, a gente consegue solucionar o problema de uma maneira mais assertiva, né? Maravilha. Então, queria fechar aqui, pedir a vocês que dessem um conselho para quem quer entrar nessa área. O que vocês recomendariam? Começa por onde? Alguma plataforma? Como estuda? Com quem conversa? Ou qualquer outro tipo de dica aí que possa facilitar essa jornada? Hoje tem muita plataforma online, treinamentos que as próprias Big Techs, né, consultorias, estão dando gratuitamente, porque existe uma carência de profissionais na área muito grande. A gente não consegue contratar. Óbvio, a gente precisa de profissionais já com experiência, etc., mas também precisa criar, dar oportunidade para quem ainda não tem experiência. Eu, como você deu o seu exemplo, eu fiz o meu primeiro estágio, eu estava no terceiro, iniciando o terceiro período, eu não sabia nada mesmo, eu não tinha nem computador, assim. Então, alguém me deu a primeira oportunidade. Na época não tinha curso online, nada disso, né? Foi na cara e na coragem mesmo, e às vezes passando vergonha, perguntando para o amigo, indo para a faculdade, discutindo como é que eu faço para resolver tal problema. Hoje, o mundo tecnológico, né, tá muito digital e existem vários programas gratuitos de consultoria. Eu iria por aí, tá? Porque as consultorias têm aplicados trilhas de conhecimento para programação, para área de dados, análise, ciência de Senac dados. também, né? Hã? Tem os cursos do Senac também. Do Senac, obviamente. Então, assim,
E aí eu iria por aí, procuraria as plataformas, o que existe de hoje de apoio para esse mercado aí. Tem muita gente fazendo transição de carreira também, saindo de áreas não ligadas à tecnologia, já com seus 30 e pouco, e tem espaço, acho que tem espaço. É só realmente querer estudar, obviamente. E a gente estuda, né? Mesmo com 20, 30 anos de carreira, a gente está estudando o tempo inteiro. Os termos técnicos mudam o tempo inteiro, novas tecnologias surgem. Então, assim, estudar nessa área não vai parar nunca mais, assim, mas é muito interessante, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer evoluir. Sem rotina não existe, então eu acho, assim, esse constante crescimento, evolução, a nossa mente precisa disso, assim, então eu sou amador, eu amo, né, eu gosto muito do que eu faço. E hoje tem muita ferramenta aí disponível, cursos disponíveis, trilhas de capacitação disponíveis. Então, é isso. Eu faria isso. Seja. Exatamente. Como a Ana falou, tem do MongoDB disponível. Tem muitos em inglês, né? Tem um pouquinho dessa barreira. Mas tem algumas como a Azure que dá o treinamento, inclusive para certificação gratuito, em português. Então, conteúdo tem. Eu acho que, às vezes, essa facilidade atrapalha um pouco. A gente estava acostumado à linha dura, então a gente corria atrás e conseguia. Mas tem muito conteúdo bom. Agora eu vou brincar, simplificando redes também. Brincadeira. Mais uma coisa, além disso que a Ana comentou, eu já falei muito do mindset, né, Betsy? A gente mudar o nosso mindset e entender que a gente tem altos e baixos, que você vai ter hora que vai querer tacar o computador no chão? Vai. Tive muitas. Vai ser achar um treco porque não conseguiu resolver aquele problema? Sim. E isso é normal. Todo mundo passa. Então, entender esse processo, eu acho que é uma coisa também muito necessária, né? A gente de conseguir continuar os estudos, porque senão a gente se frustra e para e não continua até o objetivo. Maravilha, meninas. Agora eu queria saber se alguém quer fazer uma pergunta para essas super feras aqui de dados. É uma ótima oportunidade de vocês conhecerem mais. Enquanto o pessoal está pensando na pergunta, eu convido vocês a participarem da nossa pesquisa de satisfação, para que a gente possa fazer um trabalho bem melhor no ano que vem, tá bom? Então, podem se manifestar, que nós estamos aqui para esclarecer aí o que está na cabeça de vocês aí. Vamos lá, pessoal? Quem gostaria de fazer alguma pergunta aí para as nossas convidadíssimas? Olá, boa tarde. Tudo bom? Meu nome é Camila. Eu tenho uma pergunta para a Ana, porque hoje ela está na liderança, né, direto. E aí você disse que habilidades técnicas, né, é treinável. Elas são treináveis. E você disse também que o mercado hoje ele está necessitado desses profissionais. Você como líder, o que você espera desse profissional e o que você procura nesse profissional, já que você pode treiná-lo tecnicamente? No momento em que eu estou entrevistando, e na Reddora eu já entrevistei de jovem aprendiz, que são pessoas que nem estão não estão nem na faculdade ainda, não têm ainda uma carreira, para cargo de gerente. Então, diferentes níveis de conhecimento ali. Mas todos eles, independente da capacidade técnica, eu busco, de fato, o quão interessado, quanto disposto a aprender, o quanto realmente a pessoa quer trabalhar, quer aquela vaga, assim. Porque muitas das pessoas que eu já entrevistei bastante gente, assim, ou às vezes a pessoa já chega numa posição achando que sabe tudo, assim, não tem esse soft skill. Para mim é muito importante, tá? Que é justamente essa capacidade de comunicação, querer trabalhar em time. Para mim, a área de dados, tá? Tem outras áreas que outras soft skill e hard skill são mais importantes, mas para a área de dados especificamente, a comunicação, a interação, a habilidade comportamental ali, ela faz a diferença numa área de dados. E aí, obviamente, essa pessoa vai ter a capacidade de aprender também mais rápido, vai ter esse interesse, né, de aprender. E a gente sempre, assim, 80% dos jovens aprendizes, eles são contratados hoje no time. Eu entrevistei uma turma de 8
trabalhou com a gente 1 ano e meio e desses 8, alguns saíram porque conseguiram outros estágios, empregos, já estavam em faculdade, mas a gente contratou 6. Então, assim, a gente reaproveitou bastante. E muitos deles não conheciam nada de dados, não tinham nenhum hard skill. Mas eles entraram, eles se esforçaram, eles quiseram aprender e eles tiveram a oportunidade deles de ficar. Assim. Hoje são assistentes, são pessoas de 19, 20 anos. Tem também programas de estágio, trainee, tudo para dar essa oportunidade. Mas o que eu observo muito é o quão de fato aquela pessoa está interessada, o quanto ela tem disponibilidade de ouvir, o quanto ela se coloca ali numa posição realmente, quando não sabe nada da área, de aprender. Muito bem. Quem mais gostaria de fazer aí uma pergunta, saber um pouquinho mais das nossas entrevistadas aqui, das nossas palestrantes, né? Então, eu quero fazer uma pergunta também. Hoje, alguém aqui da plateia que pensar, quero trocar hoje para a área de programação. O que você indica? Olha, você vai chegar em casa hoje, você vai fazer exatamente isso, isso e isso. Aí eu não sei quem quer responder melhor. Alessandra, assim, a pessoa nunca teve contato na vida, é isso? Vamos Não, supor? pode ser uma pessoa que já está mais ou menos numa área tecnológica, mas que queira fazer uma migração profunda, mergulhar na área de programação. Sim, perfeito. Olha, eu sou partidária do conteúdo gratuito, né? Então, eu geralmente busco em livros, na internet, o conhecimento sobre aquilo. Então, vamos supor que deu na telha e eu estou querendo ir para casa agora e vou pesquisar sobre o assunto. Eu olharia, primeiro, a linguagem que eu quero. Eu quero para de dados? Então, eu vou procurar sobre Python. Aí eu começo a perceber, o que eu consigo fazer com Python? E uma coisa que a Ana falou, que me fez até lembrar, a pessoa que faz transição de carreira e vai para dados, ela vai usar Python, ela não precisa saber tudo de Python. Ela precisa daquele contexto, as bibliotecas voltadas para a área de dados. Então, você não vai sair um sênior em desenvolvimento, já para começar a conseguir impactar no negócio. Então, eu começaria a entender do que é o algoritmo, alguns exemplos na internet, procurar alguns casos de uso e já começar a botar a mão na massa. Dar um print Hello World, né? Começar... Ainda é. De você começar a criar um sisteminha condicional, por exemplo, se a pessoa atravessa a rua pela faixa ou não. Aí você começa a criar estruturas, raciocínios, e você pode fazer isso na mão. Gente, eu aprendi estrutura de dados na mão. Eu estava perguntando, a prova de programação na faculdade era na mão. A gente escrevia na mão. Fiz uma prova que era escrever um compilador. Eu não sei como é que eu fiz isso, mas eu fiz, né? Um sinal, acabou, o programa não funciona. Mas eu não tinha como testar, né? Era Você louco. editava a saída. Não editava a saída. Mas o que você ganha com isso? O raciocínio lógico, de você resolver o problema. Porque a sintaxe, você vai testar depois, você vai consultar depois na referência. Então, quando você treina na mão, você meio absorve essa capacidade de resolver problemas, sabe? Então, acho que é muito esse exercício. Muito bom. Então, já sei o que eu vou fazer quando chegar em casa hoje. Vamos lá, pessoal. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? A Camila quer perguntar. É que a gente estava discutindo aqui com relação à inteligência artificial. Ela é uma aliada ou ela é uma ameaça para a análise de dados? Não sei se eu vou causar aqui, mas eu vou falar que ela é as duas coisas, tá? É uma aliada e pode ser um problema. Uma aliada quando, de fato, você sabe o que você está fazendo, o que você está procurando. E um problema porque tem um monte de gente achando que sabe e criando algoritmos que não vão trazer benefício nenhum. Então, assim, como é um assunto que está hypado, né, que a gente fala, todo mundo fala que faz IA. A gente faz lá na Reddor e a gente faz para a área de saúde, né? Um dos algoritmos que a gente fez foi para detectar em laudos de mama, de exames de mama, né? Possíveis nódulos que pudesse ser câncer ali, né? E isso é um dos maiores causas de mortalidade.
o diagnóstico precoce salva muito vidas. Então, às vezes você foi fazer uma outra operação, não tinha nada a ver com mama, e aí num determinado exame aparece lá um laudo, só que ninguém olha aquilo porque vai operar outra coisa. E aí a gente resolveu, enfim, a gente tem um head de A que ele é médico também, então não é só a tecnologia, ele precisa entender o impacto daquilo. E aí, o que a gente faz com essa informação, assim? E outra coisa que também ninguém olha quando fala de a qualidade do dado que está sendo usado naquele algoritmo. Então, eu acho que é dos dois lados, depende, assim. E nós vamos terminar aqui com as perguntas da Selma e do Alexandre, tá bom? E a gente pode encerrar com chave de ouro aí. Eu já agradeço de antemão aqui para vocês. Foi brilhante a participação de vocês, tá? Então, vamos ouvir o que a Selma tem a dizer. Ô, Ana, para você não acha que a terceira idade hoje foi prorrogada mais uns 10 anos, né? E você colocou assim, quem tem uns 30, 35 anos pode começar. Você não acha hoje, com a nossa cabeça disponível, a gente está aí com outra cabeça, mas com tudo aí para a gente aprender, você não acha que você poderia colocar aí uns 40, 45 para começar a aprender, não? Para mim, né? Sem dúvida, assim, eu tenho 42, né, e eu fico fazendo essas retrospectivas, né, quando eu tinha lá meus 15, meus 10 anos e minha mãe tinha 40, a gente olhava os 40 com outra cabeça, né, e aí hoje eu olho as pessoas de 60, 50, tem pessoas no nosso time já com essas idades e muito a contribuir, muito a agregar, sempre, assim. Então, também não tem esse tipo de limite, não, de idade, nada disso. Eu acho que se você tem o interesse, tem a disposição de aprender, a idade, para mim, não é um limitante. Eu assim. comecei depois dos 50 e poucos. Aqui na educação, eu não conhecia nada sobre isso. Né? Vim de uma carreira de 30 anos em outra área. Claro, TI, ok, mas né, um negócio muito diferente. Estou recomeçando. Eu acho que não tem barreira para quem quer aprender. Não, né? posso complementar com uma coisinha? Cenário, gente, que eu fazia mentoria e tinha um senhor que estava estudando pelos bootcamps da DIO. Ele tinha mais de 60 anos. Um tempo depois que ele estava fazendo os programas, ele foi contratado como júnior. Então, existem muitos casos de pessoas mais velhas. E tem uma coisa que eu acho incrível, que é a maturidade e o conhecimento que vem com a experiência. Esse tipo de coisa, tudo que a gente aprende, por isso que as pessoas de transição de carreira perguntam, mas adianta mudar agora? Gente, todo o conhecimento que você adquiriu no seu passado influencia em quem você é, no seu caráter e na sua capacidade de resolver problemas. Então, é perfeito. A área de TI tem uma coisa, né, Ana? Você é medido pelo que você é capaz de fazer. Sabe? Então, assim, não importa a sua idade, não importa as suas características físicas, nada. Você é capaz de fazer, você é capaz de aprender, você é uma pessoa valiosa. Perfeito, perfeito. Agora a gente vai escutar aqui o Alexandre para a gente encerrar. Boa noite. A minha pergunta é bem simples, assim, mas é uma curiosidade que eu tenho há muito tempo, desde que a gente começou a ser controlado pelos telefones e as máquinas, né? Eu não consigo, nunca mais eu consegui falar com a atendente da Telemar, nunca mais. Sempre é uma máquina falando, eu odeio, eu quero matar a pessoa que fez aquela programação. Aí a minha pergunta que tem a ver com isso é, quando é a decisão de que está pronto um software? Assim, eu sei que é uma pergunta difícil e sujeita a muitas variáveis, mas assim, eu imagino que deve haver um protocolo, algum tipo de receita, e pelo menos uma receitinha de qualidade, que vocês então vão verificar, obviamente, como um comportamento ético, que a gente sabe que nem sempre está presente, mas quase sempre, né? A gente pode pressupor que sim. É o chefe que te encomendou aquela tarefa, aquilo que você pode fazer, ele vai te encomenda e aí, se ele fica satisfeito, então está tudo bem. Quer dizer, passa por uma revisão. Eu sempre vejo muitos problemas de linguagem, né? Eu falo assim, nossa, essa palavra não podia estar aqui. Esse cara aí, às vezes, está mal traduzido, enfim, coisas assim.
E eu fico pensando, gente, será que eles não têm um protocolo para encerrar o assunto? Assim, quando é que fica pronto? Posso falar um pouquinho disso, né? Na verdade, existe hoje uma disciplina que trata de qualidade de software. E, infelizmente, não é uma disciplina que todo mundo está investindo ou praticando, né? Exatamente. Então, quando você define um projeto ou uma entrega a ser feita, você também, junto com isso, deveria estar definindo os seus critérios de aceite, né, e de qualidade. Passar por uma bateria de testes. O que você vê hoje é uma vontade de liberar rapidamente novas versões para tudo. Até mesmo nos aplicativos de banco você vê isso, que eu acho temerário, né? Porque é um assunto tão delicado. Mas isso depende muito da gestão de uma equipe de desenvolvimento. Está relacionado com dado também, porque assim como para liberar um dado você também precisa de qualidade, né? Mas é uma disciplina dentro da TI e tem pessoas especializadas nisso. Então, eu acho que precisa amadurecer o uso dessa disciplina dentro da nossa comunidade, né? Porque, de fato, isso afeta diretamente quem está usando o produto. Ah, eu também gostaria que tivesse uma regulação. Então, mas tem um ponto aí que ajuda um pouco, que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazendo esse contexto da qualidade, principalmente no contexto de privacidade do dado pessoal e sensível, que a área da saúde e a financeira, elas são dados sensíveis, né? Então, traz um pouco mais, mas isso está muito na mente do executivo, assim, quem está tomando a decisão pela caneta de aprovar um projeto ou não. A gente que é mais... Eu sou old school, né? Eu sou muito crítica com isso, assim. E também, como você, eu detesto falar com o chat. E, na verdade, aquilo ali, existe um algoritmo, existem linguagens de máquina, etc., mas você precisa treinar. Você precisa ter um processo de curadoria ali para evoluir aquele robô. E, às vezes, você não tem essa fase. Você não tem o tempo suficiente para treinar esse robô. Para fazer isso, né? Porque não tem, porque isso significa dinheiro e tempo. No mundo ideal, né, Ana, a gente teria o desenvolvimento do ciclo de software, que é você tá na parte de desenvolvimento, vai para o teste, depois implementação. E você ainda tem a manutenção. Entendeu? Então, assim, a sua primeira versão é dado aqueles requisitos que você recebeu. Implementei aquilo corretamente? Ok. Fez os testes. Passou adequadamente? Está respondendo da maneira que eu esperava? Não. Volta. E aí, ok, agora passou no teste. Agora a gente vai para a fase de implementação, passar para o cliente. E aí o cliente tem aquilo operacional, certo? E aí depois tem, agora a gente precisa fazer uma manutenção, aprimorar o código, aprimorar as funcionalidades. Então, na verdade, esse é o ciclo de desenvolvimento de software. Só que muitas vezes acontece isso. Prazo, tempo, dinheiro, que vão... E também tem outra coisa, implementar a qualidade de software, para muita gente ainda, é dor de cabeça. Vai me dar mais trabalho. A verdade, igual documentação de um software. Dá trabalho? Dá. Implementar a qualidade dá trabalho? Dá. Mas você vai ter um produto muito melhor. Você vai poupar tempo na manutenção do que você teria se na hora de voltar o programa para você... Está dando um monte de bug que eu tenho que consertar agora, que eu vou gastar muito mais tempo, muito mais dinheiro para resolver. Então, é muito disso. Olha, gente, então com isso, eu estou aqui com o Silmar também, que está lembrando, indicando o filme O Estagiário, não é isso? O estagiário, um senhor estagiário, alguma coisa assim, com o Robert De Niro, lembrando aqui o tema que ela citou ali. Então, com isso, com essa música maravilhosa que já está invadindo o nosso espaço, eu agradeço a presença de vocês e convido para que vocês participem. E nos próximos dias, até sexta-feira, estaremos aqui às 11h, 14h e 16h. Obrigada, boa tarde.